Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tu tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Usa-me como instrumento nas tuas mãos, que da minha boca saia somente aquilo que tu queres. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nos anos 50, Maslow desenvolveu uma reconhecida teoria da motivação humana, que apresenta as 5 principais necessidades do homem. E são elas: fisiológica, seria respirar, comer, viver, se vestir, por exemplo. Segundo, segurança, o bem-estar da pessoa. Terceiro, social, relacionamento. Quarto, estima, autoestima da própria pessoa. Quinto, a autorrealização. Nós poderíamos ir para as nossas casas agora somente como uma resposta bíblica para cada uma dessas necessidades que Maslow levantou. Por exemplo, na fisiológica, se nós abrirmos a palavra em Mateus, capítulo 6, versos 32 a 33, nós vamos encontrar: Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Para a segurança, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Para a terceira, social, Salmos 27, verso 10 diz: Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Para a estima, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 a 10 diz: Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Para a autorrealização, Mateus capítulo 16, versos 24 a 25, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mas o nosso texto de 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7, traz mais uma história onde nós vamos ver que o nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus provedor. Olhando para o texto, meus irmãos, nós vamos ver que nós estamos na época do reino dividido, cerca de 890, 95 a.C. Naquela época, no reino do norte, o baalismo, o culto a Baal, estava no meio do povo. Grandes dificuldades como fome, guerras estavam acontecendo. Eliseu era o sucessor de Elias, o mesmo que foi levado ao céu. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. E você pode verificar, se você voltar uma página na sua Bíblia, 2 Reis capítulo 2 vai contar essa história em que Elias foi levado numa carruagem de fogo. Mas o verso 1 do capítulo 4 inicia-se assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Você vai encontrar em algumas traduções, discípulos dos profetas, você vai encontrar filhos dos profetas, grupo dos profetas. Isso era uma espécie de uma associação que costumava se reunir, talvez alguns até vivessem juntos por muito tempo, com o propósito de estudar, incentivar-se mutuamente, ministrar uns aos outros. Só na partida de Elias, quando ele subiu aos céus, tinha cerca de 50 deles reunidos. 2 Reis, capítulo 2, verso 7, confirma isso. Em 1 Samuel, capítulo 10, 5, nós vamos ver que eles são jovens que também estavam sendo treinados por Samuel para o ministério profético. Nós podemos fazer hoje uma comparação, uma comparação contemporânea, como se fossem os nossos seminaristas nos nossos seminários, reunidos ali para se prepararem para o ministério. Essa mulher era a esposa de um deles, porém, ela ficou viúva. O texto diz que ela ficou viúva. Sem o seu marido, a situação dela ficaria muito mais difícil. Os irmãos devem lembrar aqui o período que o pastor Raik ficou expondo o livro de Ruth, a situação ali de Noemi, a dificuldade de Noemi, a dificuldade das suas noras, que também vieram a ficar viúvas. Porém, o Senhor Deus não deixa uma viúva desamparada. Se nós olharmos para a palavra de Deus, volta um pouco na sua Bíblia aí, em Deuteronômio capítulo 10, versos 17 e 18. Deuteronômio capítulo 10, versos 17 e 18. Diz assim, eu estou lendo na Ara: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Agostinho disse
que a angústia de ter perdido não supera a alegria de ter um dia possuído um marido. A dor da viuvez é dilacerante, mas o Senhor restaura todas as coisas. O texto diz que essa mulher, que essa viúva, clamou a Eliseu. Olhe para o texto. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. A mulher, que coisa maravilhosa, a mulher testemunha de seu marido para Eliseu. Que bênção é quando o marido é o mesmo em casa e na igreja, em que a mulher pode testemunhar da vida dele, e testemunhar falando bem dele. A mulher relembrava a vida piedosa que seu marido teve. Deus provê quando seu filho clama por sua provisão. Aquela mulher estava numa situação muito difícil, considerando que já havia fome na terra, já haviam guerras sendo travadas, e ela ficar viúva. O texto não diz como é que o marido dela morreu, mas ela ficou viúva. Ela precisava de fazer algo. Ela estava numa situação difícil, talvez desesperadora. A fidelidade, porém, do Senhor estava presente sempre, tanto em vida quanto depois da morte daquele marido. Ele, o Senhor, permanece fiel. O Senhor vela pela sua palavra e o Senhor faz cumprir as suas promessas na nossa vida e na vida da nossa família. Deuteronômio 7, verso 9 diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. É bem interessante, fazendo um parêntese aqui, é que Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que ela alcança 1000 gerações, como se a misericórdia de Deus é infinita. E em outro texto da palavra de Deus, diz que a punição do Senhor vem até 4 gerações. Quando Deus pune o povo, era até 4 gerações. Mas quando Ele traz misericórdia para aqueles que cumprem os seus mandamentos, ela é infinita, até 1000 gerações. O texto diz que antes, no desespero, essa mulher, ela tinha dívidas. E dívidas que ela não podia pagar. Pastor Raik, aqui na hora da oração, falou sobre pessoas que talvez pudessem ter problemas financeiros. Essa mulher estava com problemas financeiros. Ela tinha dívidas que ela não conseguia mais pagar. Lembre-se que os homens, eles eram os provedores. As mulheres, elas trabalhavam em casa, trabalhavam no seu, vamos dizer assim, no seu arraial, no seu quintal. Os homens faziam os demais trabalhos e eles traziam o sustento para casa. E agora ela não tinha mais o seu marido, ela só tinha os seus 2 filhos. E os seus 2 filhos estavam para ser levados pelo credor. O texto diz que é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Meus irmãos, a lei mosaica, ela permitia que os credores escravizassem os devedores. E os filhos desses devedores também, para que trabalhassem o equivalente ao valor da dívida, até que eles chegassem ao valor que deveria ser pago. Todas as vezes que alguém ficasse devedor e não podia pagar, a lei permitia isso. E o período da servidão poderia durar até o ano do jubileu seguinte. O ano do jubileu seguinte,
a cada jubileu era um período de 50 anos. Então, se o jubileu tivesse acontecido recentemente, aqueles filhos poderiam ficar escravizados por 50 anos, porque a lei dizia que no ano do jubileu seguinte eles deveriam ser libertos. Entretanto, também conforme a lei, esses credores não poderiam se aproveitar dos pobres, principalmente em tempos de fome ou grandes necessidades. O que em muitos casos, essa orientação era ignorada pelos credores. Essa viúva estava em apuros, agora sem filhos para o trabalho, vamos dizer assim, um trabalho remunerado, para o sustento, como ela teria suas necessidades básicas supridas. Romanos, capítulo 13, verso 8, a parte A, diz que nós não devemos ficar devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Nós não devemos contrair dívidas impagáveis, seja com quem for, e principalmente com o Senhor. Porque se nós contrairmos alguma dívida com o Senhor, é muito mais grave. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 5, versos 4 e 5, que quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpra. A situação dessa mulher era muito difícil. Olhando agora o verso 2, nós vamos ver que Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu pergunta a ela o que ela tinha para que Deus usasse em seu socorro. O azeite, meus irmãos, era usado como remédio, como um bálsamo para curar feridas. Ele também era utilizado como combustível para lâmpadas em casas. Soldados frequentemente passavam azeite nos escudos de couro para eles utilizarem nas batalhas. Isso prevenia os escudos de se tornarem frágeis. O unguento era também a base para fazer perfumes, pomadas perfumadas, pomadas caras. Um pote à base de azeite, mirra e incenso poderia ser vendido por um preço que equivalia até a 1 ano de salário de um trabalhador. Mas aquela mulher tinha só um pouco de azeite. Uma botija com um pouquinho de azeite. Na verdade, pela fé, aquela mulher possuía tudo do que ela precisava. E Eliseu, como um homem de Deus, enxergava o sobrenatural. Ele discerniu rapidamente que Deus queria realizar da mesma forma que tinha feito com Elias, quando orou para que chovesse sobre Israel e mandou o seu servo olhar se já havia alguma nuvem. Volte na sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versos 43 e 45. Diz assim: e Elias disse a seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram,
com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Então aquela mulher, ela tinha um pouquinho de azeite, assim como o jovem discípulo de Elias disse, só tem uma nuvenzinha pequenininha. Meus irmãos, o que é que você tem em casa? O que você tem para apresentar a Deus para que Ele te abençoe? Aquela mulher, ela estava se colocando na dependência total do Senhor. Ela não pediu nada. Se os irmãos olharem o texto, ela não pediu nada. Ela só estava expondo a sua situação para Eliseu. Certamente, aquela botija não seria suficiente para o seu sustento, e muito menos para pagar a dívida que ela tinha. Às vezes nós passamos por dificuldades e nós não estamos isentos disso, mas barramos a bênção quando achamos que somos ou temos o suficiente. Mas aquela mulher apresentou a Eliseu a verdade. Tudo que ela tinha, ela colocou ali. Vejamos a reação de Eliseu no verso 3. E ele diz assim: então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Se os irmãos lembrarem comigo, vocês vão ver que muitos milagres na Bíblia tiveram início com uma ordem e uma consequente obediência. Uma ação, essa obediência, essa ação é como se fosse a fé materializada de quem iria receber a bênção. Aqui no caso, a ordem era sair de casa, ir a todos os vizinhos, pegar as botijas e vasilhas, e essas vasilhas vazias. Elias também fez da mesma forma com a viúva de Sarepta. O que Eliseu está fazendo aqui, Elias também fez da mesma forma com a viúva de Sarepta, quando deu ordem para que ela fizesse primeiro um bolo pequeno para ele comer, com o único punhado de farinha que ela tinha, um restinho de azeite. As únicas coisas que ela tinha em casa, para depois ela fazer para ela e o filho. E o texto, meus irmãos, fica em 1 Reis, capítulo 17, versos 15 a 16, diz assim: foi ela, a viúva de Sarepta, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Nós podemos lembrar também o caso em que Jesus curou os leprosos, os 10 leprosos. O pastor André pregou recentemente sobre isso. Jesus não disse, vocês estão curados. Não, a palavra de Jesus foi, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E o texto diz que, indo eles, foram curados. Lucas, capítulo 17, verso 14. É interessante, né, que quando existe uma ordem e a pessoa obedece, ela está demonstrando a sua fé naquela ação de obedecer, e o milagre acontece. Deus abençoa o seu povo, mostrando seu poder, seu caráter, e derrubando qualquer divindade que apareça além dele. Ele é o único Deus, é o Deus soberano. Por isso que nós cantamos aqui, tu és soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu. Se os irmãos lembrarem comigo, no Egito, as 10 pragas derrubaram cada uma das divindades do Egito. Agora, nos tempos de Elias e Eliseu, Baal é derrubado,
de diversas formas. Quando Baal era proclamado Deus dos relâmpagos do fogo, Elias ordenou que o fogo caísse do céu em nome de Deus. Quando Baal era proclamado Deus que controla a vida e a morte, Elias e Eliseu curaram e ressuscitaram mortos em nome de Deus. Quando Baal era proclamado Deus das tempestades e controlador das chuvas, Elias proclamou a seca em nome de Deus. Quando Baal é proclamado Deus das colheitas abundantes, e o povo mesmo o povo estando durante a seca, o povo recebe de Deus milagres como trigo e azeite em abundância, como nós estamos vendo hoje dessa viúva. A ordem é completada no verso 4, que diz assim: fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. E a mulher obedeceu, no verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas a enchiam. Deus provê quando há obediência nos seus servos. A obediência torna visível, torna prática a fé que nós temos no nosso Deus. É preciso estar prontos para recebermos a provisão do Senhor. Fechar a porta sobre nós pode significar que devemos nos preparar espiritualmente para que nada nos tire do foco, para então nós recebermos a dádiva de Deus. O milagre seria visto apenas por aquela viúva e os seus filhos. Nem Eliseu presenciou o milagre, nem Eliseu ficou dentro da casa. Tudo aconteceu sem nenhum questionamento de pessoas estranhas, tudo aconteceu sem nenhum sensacionalismo. E a ausência de Eliseu, meus irmãos, demonstra que o milagre era pelo poder de Deus e não por Elias. Era Deus agindo ali naquela família, agindo em silêncio. Uma outra coisa, meus irmãos, é que o milagre aconteceria da forma mais improvável aos olhos humanos. Era uma única botija, que não estava cheia, que encheria todas as outras botijas, tantas quantas chegassem àquela mulher. O poder do Deus provedor multiplicou o pouco no muito. Isso lembra o milagre de Jesus alimentando a multidão com 5 pães e 2 peixinhos, que nós vemos no Evangelho de João, capítulo 6, verso 9 a 14. Se nós olharmos o verso 6 agora, meus irmãos, diz assim: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O azeite parou. Parou por quê? Porque não havia mais vasilhas. Não haveria desperdício. Entendo que se houvesse mais vasilhas, o azeite não pararia. Ele seria derramado ilimitadamente. Todas as botijas seriam cheias e cheias por completo. O problema da viúva estava resolvido. O azeite seria dado aos credores. Seus filhos não seriam mais escravizados. E continuariam ajudando no sustento da casa. Mas o texto que nós lemos hoje termina no verso 7. E nós vamos ver que Deus fez muito mais do que aquela viúva pensava. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A dificuldade daquela mulher no início da história era o pagamento da dívida.
mas Deus deu muito mais a ela. Deu o suficiente para que ela pagasse a dívida e vivesse do resto. A viúva clamava pela vida dos seus filhos, mas foi atendida para muito além do que ela pensou. Com certeza aquela mulher nunca imaginou tamanha bênção. Grande foi o livramento, grande foi a bênção do Senhor naquela família, naquele dia. Imagina, meus irmãos, a alegria daquela viúva ao sair da sua casa para dizer para Eliseu o que havia acontecido. O milagre foi grandioso, a multiplicação tão abundante, que a partir daquelas vendas a viúva nunca mais iria se preocupar com falta. Ela teria dinheiro para viver o resto dos pagamentos de sua dívida. Tudo isso porque o nosso Deus é um Deus provedor. Ainda que nós passemos por dificuldades, e não estamos isentos de passar por isso, o nosso Deus cuida de nós. Ainda que as dificuldades estejam rondando a nossa família, não seja somente financeira, mas qualquer dificuldade, o nosso Deus está cuidando de nós. Eu lembrei quando eu estava preparando a mensagem, na situação de Jó. Tamanha dificuldade foi a de Jó. Perdeu tudo que tinha. E a sua saúde também. Mas Jó, no capítulo 10, verso 12, disse assim ao Senhor: deste-me vida, e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Quando tivermos alguma necessidade, seja ela qual for, nós devemos lembrar que o nosso Deus sabe de todas as coisas, sabe do que nós necessitamos e supre a seu tempo as nossas necessidades. Muitas das vezes estamos sendo moldados na tribulação, na tentação, e o Senhor nos livra quando nós estamos preparados para receber a bênção do livramento, a bênção da restauração. A nossa igreja tem sido muito abençoada, mas alguns irmãos ainda passam por dificuldades. E o nosso Deus, Ele é supridor de todas as coisas. Talvez o suprimento do Senhor vai vir do irmão que está do lado. Talvez o suprimento do Senhor vai vir de um emprego novo que vai chegar. Nós não sabemos de que forma o Senhor vai suprir a necessidade, mas a certeza que temos é que o nosso Deus supre a necessidade. Que a igreja do Senhor busque somente em Deus a solução, assim como essa mulher fez, e não busque solução em qualquer outro lugar, para as dificuldades insolúveis, quando às vezes nós queremos usar as nossas próprias forças e não queremos clamar ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.